respeito da transfiguração, alguma relação com as testemunhas de Apocalipse? Olha, irmã Rosana e demais irmãos e irmãs que nos acompanham. Relação direta não existe, né? Relação direta não existe. Se nós lermos Mateus 17, 1 a 9 e também Apocalipse 11, 1 a 14, que nós não vamos ler aqui para ganhar tempo, mas se lermos essas duas passagens, nós vemos que elas tratam de eventos distintos, né? A transfiguração, Jesus ali deu uma amostra para os seus discípulos, mais precisamente para 3 deles, mais próximos, né? Porque Jesus tinha 12 apóstolos, e dentre esses 12 havia 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Então Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, e diz a Bíblia que ele transfigurou-se diante deles, assim como ele havia prometido, né? Se nós lermos no capítulo anterior de Mateus, no fim de Mateus 16, Jesus tinha prometido que eles veriam o Senhor na sua glória, né? E ali, quem lê esse versículo isolado, tenta fazer aí uma construção de que Jesus já veio no passado, mas não, Jesus se referia àquela amostra que ele daria por ocasião da transfiguração. E na transfiguração, diz a Bíblia que apareceram para falar com Jesus Moisés e Elias. Agora, se nós examinarmos com cuidado, nós vamos ver que Elias é aquele servo de Deus que não morreu, não passou pela morte, foi arrebatado, foi levado para o céu, né? E não passou pela morte. Já Moisés morreu, inclusive a Bíblia diz que Deus escondeu o corpo de Moisés, e não consta que Moisés já ressuscitou. Então veja que só Deus pode fazer isso, fazer com que 2 homens de Deus em condições diferentes, né? Elias está vivo, possivelmente já numa condição especial, né? Claro que a glorificação de todos os salvos ocorrerá a partir do arrebatamento da igreja, mas Elias e Enoque, né? É possível que eles já estejam nessa condição, excepcionalmente, né? Agora, Moisés não. Moisés, ele apareceu ali, não consta que ele ressuscitou. Então, foi algo que somente Deus pode fazer. Os kardecistas, né? Os adeptos do espiritismo de Allan Kardec, o chamado kardecismo, dizem que Elias aí é uma reencarnação e tal, mas não pode ser, porque Elias não morreu, né? Então isso aí já desconstrói essa tese deles, porque se Elias não morreu, não tem como reencarnar. E se ele tivesse morrido, quem deveria aparecer não era Elias, mas João Batista, porque Jesus falou que o Elias já veio, numa referência a João Batista. Claro que ainda tem o Elias que há de vir antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? A Bíblia tem aquelas profecias que têm o aspecto do cumprimento parcial e o cumprimento final, ou seja, é a chamada lei da dupla referência. Então, claro, o Elias já veio, João Batista, mas ele é o Elias da primeira vinda. Ainda tem o Elias que há de vir, que é um profeta, né? E aí, eu estou fazendo essa explicação para dizer por que as pessoas tentam conectar essa passagem da transfiguração com Apocalipse 11, porque ali se mencionam 2 testemunhas. Só que a Bíblia não diz quem são essas 2 testemunhas. A Bíblia não diz, se fosse para dizer que é Moisés e Elias, ou Elias e Enoque, o texto eu creio que seria claro, né? Haveria uma afirmação categórica nesse sentido, e não há. Então, nós já explicamos aqui várias vezes sobre essas 2 testemunhas, e nós cremos que vão ser 2 testemunhas que Deus vai levantar para o próprio período tribulacional. Não se trata nem de Moisés e Elias, nem de Enoque e Elias. Eu creio que são mesmo 2 testemunhas que Deus vai levantar dentro do período tribulacional, que vão atuar especialmente na primeira metade, né? Porque a partir da segunda metade começa a perseguição mais ferrenha contra Israel, e essas 2 testemunhas serão mortas, diz a Bíblia, e vão ficar 3 dias e meio
ali os seus corpos vão ficar expostos na praça, dentro de Jerusalém, que ali recebe nomes de Egito e tal, ali de Sodoma, né, e Egito, que são, na verdade, alusões metafóricas, né, para mostrar que a condição de Jerusalém naquela ocasião, né, quando foram levantados aqueles profetas de Deus, duas testemunhas. Mas, respondendo diretamente, não há uma relação direta entre a transfiguração e as duas testemunhas. Mas quem estabelece essa ligação é porque acredita que as duas testemunhas serão Moisés e Elias, mas a Bíblia não afirma isso categoricamente, diretamente. Então, é apenas uma suposição, uma das muitas suposições que se faz com respeito às duas testemunhas.